A gente vai continuar aguardando justamente esse posicionamento, que é um posicionamento importante. Zoe. Com certeza é muito importante e de hoje não pode passar que o Bolsonaro venha a público falar sobre isso, mas com certeza é diferente dos pré-candidatos aí, Moro, Lula, porque o Bolsonaro é o chefe de Estado, o Bolsonaro é o presidente do país, então ele tem que ser cauteloso e escolher as palavras certas para vir a público se posicionar, mas ele já deixou claríssimo que ele é a favor da paz e contra a invasão da Rússia com a Ucrânia. E eu até queria aproveitar que eu estou aqui com dois economistas, a Renata e o Joel. Eu estava comentando hoje mais cedo, não sei se é uma grande besteira o que eu vou falar, mas eu acredito que o mal pior, o menos pior agora, é um enfrentamento do Ocidente contra a Rússia. Vocês não acham? Vocês acham que é besteira o que eu estou pensando, a minha linha de raciocínio? Porque, veja bem, se a Rússia continua avançando, a China, que é aliada da Rússia, vai se sentir à vontade para avançar também e tomar Taiwan. E aí, a Rússia e a China continuam com mais poder ainda, né? E avançando aí sobre o Ocidente, com mais poder, mandando no mundo. É errado essa minha linha de raciocínio? Zoe, continua, querida, por favor. Não, eu achei um pouco em cima do muro. Acho que ele poderia ter sido mais incisivo, mas ainda tem, como a Renata falou, ele vai se pronunciar, né? Não só através da nota do Itamaraty, mas aí com os apoiadores no cercadinho, que ele sempre conversa com esses apoiadores, enfim, mas ele como presidente da República, né, como um defensor da liberdade, da democracia, que vai contra as ditaduras, eu esperava um posicionamento mais incisivo dele nessa questão. Olha só, a nota diz que o Brasil apela à suspensão imediata das hostilidades. Como é que você interpreta essa hostilidade? Gente, o problema é não deixar claro vai acontecer isso. De que lado vem a agressão. Né? Não é apenas um conflito. A Rússia deixou claro que não quer a paz. A Rússia deixou claro. Então, esse posicionamento poderia ter sido ontem, por exemplo, antes da invasão, mas agora ele invadiu. Então agora, mostrou. Você tem alguém que é claramente um agressor nessa situação. A respeito do Bolsonaro, ontem, ao vivo, a gente leu essa nota aqui do Itamaraty. Eu tinha um posicionamento. Hoje, eu confesso que estou em dúvida. É meu direito de ficar aí em dúvida se eu melhoro ou não o Bolsonaro, esperar mais um pouco para ver se posiciona ou não, se o Brasil realmente entra nessa guerra, nessa possível guerra ou não. Agora, o que eu vejo é que o Bolsonaro está sendo bem cauteloso, está ouvindo os técnicos, né, as pessoas que o cercam aí, têm mais experiência nessas questões geopolíticas internacionais, porque, querendo ou não, o Brasil é dependente, né, de fertilizantes que a Rússia manda para cá. E sem fertilizantes, o prato do brasileiro vai ficar vazio. E o Brasil vai ficar também sem conseguir exportar. Então, não só o brasileiro vai passar fome, como os países que dependem do Brasil. Então, são questões a ser avaliadas. Mas o posicionamento do Bolsonaro, as ações dele, mostram, desde sempre, que ele é contra qualquer tirania. E ele deixou bem claro na fala que é a favor da paz. E outra questão é que não sabemos se o exército brasileiro, né, está preparado para entrar numa guerra. O Brasil não está preparado, né, para entrar numa guerra. Não quero afirmar. Estou aqui fazendo um questionamento. Será que o Brasil está preparado? Ou é melhor esperar mais um pouco para ver o que vai acontecer? O país que está preparado e não faz nada... A questão só diplomática da colocação não implica em ingressar na guerra também. Ele poderia ter sido mais firme no pronunciamento e não mandar tropas, como todos os países têm feito, bem dizer, né? A Croácia está lá sozinha. Mas, por exemplo, sanções. Já ficou provado que sanção, que cartinha contra a Rússia não vai adiantar de nada. Todos os que são contra a liberdade, que são a favor do comunismo, de ditaduras, estão com a Rússia. Basta ver os países que declararam apoio abertamente. Até o Maduro deu uma entrevista, salvo engano, hoje ou ontem à noite, contra a Ucrânia, defendendo a invasão russa. Então, assim, são aliados. Comunistas são aliados. Brasileiros, venezuelanos, todos por um mesmo ideal, que é a antiga União Soviética, que eles querem reconstruir essa ideia.
O que vai mudar nesse cenário? Então, o Bolsonaro se posicionar veemente. Relacionamento o Brasil internacional. Não é potência militar. Só isso. Relacionamento. Quando ele falou da minha solidariedade com a Rússia, ele falou antes da invasão. Depois da invasão, em nenhum momento, Bolsonaro se posicionou a favor da Rússia. Ele falou que ele preza pela paz, que ele quer a paz. E é isso que um chefe de Estado tem que vir a público falar, ainda mais ele não tendo nada a ver com esse conflito. Quem ocasionou isso, eu queria saber a tua opinião, foi o Biden, né? Quando apoiou a entrada da OTAN. Porque a gente não pode esquecer que a Rússia se sentiu ameaçada, a soberania da Rússia estava em risco caso a Ucrânia se aliasse, entrasse para a OTAN. Então, eu queria saber a tua opinião a respeito disso, porque quem ocasionou todo esse conflito que está acontecendo é o Biden, que agora tirou dele da reta e só fica aplicando sanções que em nada vão mudar o que a Rússia vem fazendo contra a Ucrânia. A que horas o Bolsonaro vai fazer essas três coisas? Prestar solidariedade ao povo ucraniano, condenar a invasão da Rússia na Ucrânia e explicar qual é a formação que o Carlos Bolsonaro tem agronomia para ter estado na Rússia naquela reunião com Putin. Vocês não estão nem aí para essa invasão da Ucrânia. O que vocês querem mesmo é derrubar o Bolsonaro, e isso fica nítido cada dia. Porque o foco aqui está na invasão russa. Mas vocês querem a todo momento colocar o nome do Bolsonaro e querem que ele crie, né, uma crise aí diplomática. Ele é amigo tanto da Rússia, tem relações comerciais com a Rússia e tem também amizade com a Ucrânia. Não conseguiu visitar dessa última vez por problemas de logística mesmo, e vocês fecham os olhos para o verdadeiro culpado disso, que sim, é os Estados Unidos, o Biden, que criou toda essa confusão e até agora não fez nada. Se vocês estivessem tão preocupados com o povo ucraniano, iam defender a invasão, né, contra a Rússia, que a China e os Estados Unidos, que estão tão preocupados com o povo ucraniano, têm condição de fazer e não estão fazendo. O Brasil, um zero à esquerda em relação a isso. A gente não é potência militar para entrar numa guerra dessa. E o Bolsonaro se posicionar e falar sou contra a Rússia, não vai resolver em nenhum problema os problemas em nenhum momento o problema dos ucranianos. E o Bolsonaro está sim acolhendo aqui os ucranianos. Se o ucraniano que quiser fugir da guerra na Ucrânia e vir para o Brasil, o Bolsonaro está acolhendo de braços abertos. Então é uma mentira isso que vocês estão falando, que o Bolsonaro não está prestando solidariedade ao povo ucraniano. É uma grande mentira, uma grande fake news. Mas aí quando é vocês, é fake news do bem. Não sou eu que estou falando. Quem está falando isso é o embaixador da Ucrânia, não sou eu. O que vocês acham que vai acontecer com esses acordos comerciais após essa política hesitante do presidente Bolsonaro com relação à guerra na Rússia? Após ele chamar o Putin de parceiro, após ele prestar solidariedade à Rússia... Mas são parceiros mesmo do Brasil. Eu estou falando, Zoe. E não prestar solidariedade em nenhum momento ao povo ucraniano. Você acha que o Brasil não vai perder em acordo comercial com isso? Então é preciso, Zoe, ter um pouquinho mais de compreensão da política externa, ter um pouquinho mais de compreensão da geopolítica mundial para entender que a palavra de um presidente da República vale muito. A palavra de um presidente da República é em substância a palavra do país. Esses países são uns grandes hipócritas, porque eu quero saber o que resolveu para a Ucrânia essa votação na ONU, a OTAN até agora não fez nada, o Joe Biden não fez nada. Então, eu quero saber esses grandes hipócritas, o que de fato eles estão fazendo pelo povo ucraniano. E o Bolsonaro não prestar solidariedade e pena ao povo ucraniano? Não, simplesmente ele está recebendo esses refugiados no Brasil. Ele está abrindo as portas para essas pessoas construírem uma nova vida aqui no Brasil. Se isso não é solidariedade, então eu não sei. Realmente, eu vou lá no dicionário ler o que é solidariedade. A China está avançando. E sobre o Bolsonaro ter chamado a Rússia de parceiro, sim, a Rússia é um parceiro comercial. Um país parceiro manda fertilizantes para o país, então sim, somos parceiros. E essa visita do Bolsonaro à Rússia foi antes da guerra começar, foi antes da invasão. E vou continuar repetindo aqui, porque a esquerda fecha os ouvidos para ouvir isso. Mas a Ucrânia não achou problema o Bolsonaro ter visitado a Rússia. E falou, opa, quando tiver uma oportunidade, venha nos visitar também. Então, a própria Ucrânia não vê problema nisso, mas a esquerda brasileira tem que ver problema em tudo, sempre.